Olá, seja bem-vindo. O seu Filosofando está começando. Filosofando é o seu programa de filosofia espírita, que vai ao encontro do conhecimento desenvolvido ao longo do tempo, numa infinita jornada em busca do conhecimento e do bem. O programa Filosofando tem por objetivos oferecer a você um aprofundamento dos conhecimentos ofertados pela codificação espírita através da sua filosofia. Todo projeto tem uma arquitetura de valores e o projeto Estudos Filosóficos Espíritas, que inspirou esse programa, não poderia deixar de construir a sua, tendo por referencial os princípios supremos de moralidade e ética estabelecidos por Jesus de Nazaré. O projeto Estudos Filosóficos Espíritas trabalha com elementos nucleares da codificação, porém não somente com referenciais teóricos, mas também articulando as diversas interfaces da filosofia espírita e a sua aplicabilidade no seu cotidiano sem cair nas armadilhas do pragmatismo. E o que quer isso dizer? Que a filosofia espírita pode ser inserida na sua vivência como uma praxis filosófica, isso mesmo. Não como um corpo teórico apenas disponível quando precisamos de respostas para as questões que a vida nos oferece, mas como uma forma de viver e eu acrescento ainda como uma forma de reflexionar a vida. Dessa maneira, a filosofia espírita pode conduzir o seu pensamento e a sua vivência de forma simples e natural, sem as prisões dos modismos tão em voga e tão fartamente divulgados pela mídia. A filosofia espírita é sinônimo de liberdade, mas liberdade de pensamento, liberdade com consciência, liberdade com responsabilidade. Lembramos que este programa vai ao ar na TV Mundo Maior todas as quartas-feiras, às 19 horas, com horários alternativos ao longo da semana, que você pode acessar através do site da TV Mundo Maior. Ou assistir online, não é? Às terças-feiras, às 5 da manhã, sábados às 8 da manhã e aos domingos às 15h30. O site da TV traz a nossa página Filosofando com todos os programas gravados até hoje, igualmente transmite esse programa online, conforme eu já disse. Você também pode acessar os programas anteriores através da nossa página no canal da TV Mundo Maior no YouTube, programa Filosofando, também na nossa página do site filosofiaespírita.org. Na videoteca você pode encontrar os nossos programas sempre produzidos pela TV Mundo Maior e entrar em contato conosco através do facebook.com/ceforg. Aproveitamos a oportunidade para mais uma vez convidar você para que se torne parceiro da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz, que agrega a TV Mundo Maior à Rede Boa Nova de Rádio. Grande parte das equipes que trabalhamos nas emissoras somos voluntários, porém a FEAL tem uma equipe de profissionais que trabalham cotidianamente. Por isso, você está recebendo esse programa no seu lar com a qualidade que você merece, graças aos nossos profissionais. Por isso, nós estamos convidando você para fazer parte da nossa equipe. Faça uma contribuição hoje mesmo ligando para o 0800 12 18 38, 0800 12 18 38 e associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova. Não deixe de participar desse projeto, é um projeto nobre pelos seus objetivos e por tudo aquilo que a TV Mundo Maior e a Rádio Boa Nova tem divulgado para você. Muito bem, nós estamos comentando sobre a violência e a cultura de paz. Nós já fizemos um programa sobre esse assunto e vamos fazer mais uma série, no total uma série de 6 programas sobre a violência e a cultura de paz. Tudo aquilo que a gente poderia fazer para que a paz finalmente estivesse presente em nossos corações e nas nossas atitudes e ações e pensamento. Muito bem. No programa anterior, eu falei sobre o Dr. Adams, que é professor da Universidade Yale, nos Estados Unidos, e trouxe para nós, através de um seminário do qual eu tive a oportunidade de fazer parte, e ele também deixou alguns escritos numa entrevista que ele deu para a Folha de São Paulo, poucos anos atrás. Então, perguntado se a guerra... Por exemplo, se a guerra surge do ódio, por que o homem guerreia? Por que os países estimulam a guerra? A gente sabe que existem fatores econômicos aí no meio dessa história, não é? Mas, enfim, foi
perguntado se a guerra surge do ódio. Então, qual é a motivação? Motivação econômica, sim, mas também surge do ódio? Ele foi peremptório. Não, a guerra hoje é uma instituição, primeiramente, do Estado. Presidentes, quando vão à guerra, ele diz, não estão com raiva, estão fazendo o seu trabalho. Mas os mesmos que inventam a guerra têm que criar a paz, que também é uma instituição. É uma instituição. A paz é uma instituição. E aqui eu parei no programa anterior fazendo a pergunta a vocês. Aqui eu faço um parênteses novamente para perguntar. A paz é uma instituição, cara telespectador? A paz é uma instituição? Veja que quando nós nos referimos à instituição, é no sentido de uma estrutura hierárquica, com forças de comando agindo como lideranças que visam cumprir determinados objetivos estratégicos. Você acha que a paz é isso? Sob o ponto de vista, ou sob a perspectiva da filosofia espírita, a filosofia espírita nos esclarece que a paz é um sentimento humano, um sentimento interior, que jaz como uma semente dentro de nós, esperando ser regada, tratada, para que surja em plenitude, expandindo de si empatia, compaixão, que por sua vez gera fraternidade, gera empatia. Por isso tenho sempre repetido a todos vocês, através das aulas, dos seminários que eu participo, dos congressos, enfim, através das palestras, mas principalmente dentro das aulas, e aqui também na TV Mundo Maior, no nosso programa, que a filosofia espírita jamais será ultrapassada ou desatualizada. O ser humano ainda não a descobriu, mas o dia em que o fizer, as nossas vidas serão muito diferentes. Menos aflições, menos dores, menos ansiedades, menos busca pelo prazer material, menos dissabores, menos conflitos, menos depressão e transtornos mentais correlatos, menos inveja, menos rancor, menos concupiscência, etc. Por sua vez, a paz surge da indignação que gera comportamentos que se tornam criativos, como a criação de organizações não governamentais que buscam efetivar o bem-estar das pessoas e da natureza como um todo. E você faz parte de alguma dessas ONGs? Se não faz, por que ainda não? Esse é um passo para o cultivo da cultura de paz que começa dentro de você, dentro de todos nós. O Dr. Adams, que eu citei no programa anterior e continuo a comentar algo sobre ele, ao ser perguntado se o Brasil é um país que possui cultura de guerra, responde que sim. E hoje, muito mais nós sabemos disso, principalmente agora, recentemente, com a intervenção federal, através das Forças Armadas no estado do Rio de Janeiro. E provavelmente em outros estados isso poderá acontecer também. Basta assistir os canais de televisão a prioridade que se dá à violência. Eu me lembro de alguns filmes que ganharam o Oscar, por exemplo, Gladiador, que venceu no ano em que o presidente George Bush, nos Estados Unidos, invadiu o Iraque logo após o 11 de setembro. Os Estados Unidos armam a sua população de forma legal, porque são um dos maiores cultivadores da cultura de guerra. Os países de primeiro mundo seguem essa norma, esse mesmo diapasão. E os países da América Latina, como Venezuela, como Colômbia, seguem esse mesmo padrão também. E onde isso vai nos levar, não é mesmo? Os benfeitores espirituais revelaram a Kardec que a guerra existe devido à inferioridade do espírito humano. No primeiro programa desta série, eu falei do desenvolvimento do senso moral e do grande e magnífico trabalho de milhões de pessoas que incentivaram o projeto de cultura de paz desenvolvido pela ONU no começo do século XXI e do qual eu tenho orgulho de ter participado como uma das assinantes comprometida com as ideias ali expostas, né? Várias pessoas assinaram, foi feita uma divulgação extensa pela mídia. Mas nós vamos dar sequência, então, a essa ideia que foi divulgada pelo projeto internacional Década da Cultura de Paz, pela ONU e pela Unesco. O Manifesto 2000 por uma Cultura de Paz e Não Violência foi escrito por um grupo de vencedores do Prêmio Nobel da Paz, com o objetivo de criar um senso de responsabilidade pessoal em relação à humanidade.
Foi lançado em Paris o dia 4 de março de 1999 e esteve aberto para assinaturas do público em geral, em todo o mundo até pouco tempo atrás. A cultura da paz, que está pautada em 6 princípios: respeitar a vida, rejeitar a violência, ser generoso, ouvir para compreender, preservar o planeta e redescobrir a solidariedade. Vamos comentar cada um deles. Respeitar a vida. Respeitar a vida e a dignidade de cada ser humano, sem discriminação nem preconceito. Rejeitar a violência. Praticar a não violência ativa, rejeitando a violência em todas as suas formas: física, sexual, psicológica, econômica e social, em particular contra os mais desprovidos e os mais vulneráveis, tais como as crianças e os adolescentes. Ser generoso. Compartilhar tempo e recursos materiais no cultivo da generosidade, por fim, a exclusão, a injustiça e a opressão política e econômica. Ouvir para compreender. Defender a liberdade de expressão com responsabilidade e a diversidade cultural, privilegiando sempre o diálogo sem ceder ao fanatismo, à difamação e à rejeição. Preservar o planeta. Promover o consumo respeitável, um modo de desenvolvimento que respeitem todas as formas de vida e preservem o equilíbrio dos recursos naturais do planeta. Redescobrir a solidariedade. Contribuir para o desenvolvimento das comunidades com a plena participação das mulheres e o respeito aos princípios democráticos, de modo a criar-se novas formas de solidariedade conjunta. E você, espírita? O que você está fazendo? O que as casas espíritas estão fazendo a respeito? Será que elas se lembram desses princípios desenvolvidos pela Organização das Nações Unidas e pela Unesco? Paradoxalmente, a partir do ano de 2001, grandes tragédias ocorreram: 11 de setembro, tragédias naturais como os tsunamis da Indonésia e do Japão, acidentes de avião, terremotos, etc. Mas também, aí que está o paradoxo, centenas de ONGs passaram a surgir ou se ampliaram as suas ações ao redor do mundo, como os Médicos Sem Fronteiras, como os Capacetes Brancos na Síria, como o Save the Children. Então, a gente vai continuar comentando mais sobre esse assunto. Não saia daí. Até já!